Você consegue ouvir esse som? Pare por um segundo e escute. Para muitos, esse tilintar metálico é o som da conquista, da segurança, da prosperidade. Para mim, ele é o som do meu próprio inferno pessoal. 30. Nenhuma mais, nenhuma menos. O preço exato de um escravo ferido por um boi. O preço que eu aceitei para entregar o homem que chamavam de Messias. O homem que eu chamei de mestre. Meu nome é Judas Iscariotes. E antes que você me atire a primeira pedra, antes que você sinta esse desprezo confortável que a história te ensinou a ter por mim, olhe bem nos meus olhos. Eu não comecei como um monstro. Eu não nasci com o desejo de trair o Filho de Deus. Eu era um de vocês. Eu tinha sonhos. Eu tinha sede de justiça. Eu queria ver o meu povo livre da bota de Roma. Eu andei sobre as águas da fé, até que o peso da minha própria lógica e da minha ganância me puxou para o abismo. Hoje, eu não vou te contar a história que você ouviu em sermões açucarados. Vou te contar como o beijo mais famoso da humanidade se tornou o meu selo de condenação eterna. Vou te mostrar o que acontece quando seu beijo de devoção esconde uma faca de interesse. Você teria a coragem de me encarar se soubesse que, no fundo, o seu coração também está negociando? Se você quer entender as profundezas da alma humana e as verdades que ninguém te conta sobre as quedas espirituais, preste atenção. Este relato não é para quem busca conforto, é para quem busca a verdade nua e crua. Se inscreva agora, pois o que vou te revelar mudará a forma como você enxerga a sua própria lealdade. No começo, tudo era hipnotizante. O sol da Judéia parecia brilhar de um jeito diferente quando ele falava. Eu o vi curar cegos com barro e saliva. Eu vi o pão se multiplicar nas mãos dele até que milhares estivessem saciados. Eu estava lá, segurando a bolsa de dinheiro, cuidando da logística, sendo o homem prático do grupo. Enquanto Pedro se perdia em impulsos e João em poesias, eu era o que mantinha os pés no chão. Mas enquanto os outros olhavam para os milagres, eu comecei a olhar para as oportunidades perdidas. Eu estarava um rei, um libertador com espada na mão que expulsaria os romanos e nos daria o trono. Mas ele falava de morrer. Ele falava de um reino que não era deste mundo. Minha frustração começou a cheirar a mofo. A dúvida é um veneno silencioso. Ela não te mata de uma vez. Ela te corrói por dentro, até que você não reconheça mais o seu próprio rosto. Eu me lembro daquela mulher em Betânia. Ela derramou um perfume caro, caríssimo, nos pés dele. 300 denários jogados no chão. Eu senti o cheiro daquele nardo e, para mim, cheirava a desperdício. Por que não vendemos isso para dar aos pobres? Eu disse, mas meu coração mentia. Eu queria o controle. Eu queria que as coisas fossem do meu jeito. E quando ele me repreendeu, algo quebrou dentro de mim. O amor se transformou em ressentimento. E o ressentimento encontrou um preço. Eu caminhei pelas ruas estreitas de Jerusalém até a casa dos principais sacerdotes. O cheiro de incenso e de conspiração estava impregnado nas paredes de pedra. Caifás me olhou como se eu fosse um verme, um traidor de ralé, mas um verme necessário para os seus planos. Quanto me dareis para que eu o entregue a vós? Eu perguntei. Minha voz não tremeu. Naquele momento eu já tinha morrido por dentro. Eles contaram as moedas, uma por uma. O som delas batendo na mesa de madeira ecoava como marteladas em um caixão. 30 moedas de prata. O peso daquela bolsa na minha mão parecia o peso do mundo. Eu saí de lá com o destino selado. Eu te pergunto agora, o que você faria no meu lugar? Se a sua expectativa de sucesso fosse frustrada, se Deus não fizesse o que você esperava que ele fizesse, você permaneceria fiel? Ou você venderia seus valores por um alívio imediato? Por uma pequena vantagem? Por 30 moedas de validação? Você já fez essa escolha alguma vez, não é? Não saia daí. O que aconteceu na última ceia vai mudar a forma como você enxerga a sua própria integridade. Siga o canal, porque o clímax dessa traição está apenas começando. O cenáculo estava abafado. O cheiro de cordeiro assado e ervas amargas preenchia o ar, mas para mim, tudo cheirava a suor frio. Eu sentia o peso da bolsa sobre minha túnica. Cada vez que eu me mexia, as moadas tilintavam. Eu tinha certeza de que todos podiam ouvir o som da minha culpa. Jesus estava calmo, mas havia uma sombra em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Então, ele falou as palavras que fizeram o meu sangue congelar. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus dedos cravaram no pedaço de pão que eu segurava. Olhei ao redor e vi a confusão no rosto dos outros. Pedro, João, Tiago,
todos perguntando: "Sou eu, Senhor?" A hipocrisia é uma máscara que adere à pele de tal forma que você esquece que a está usando. Eu olhei para ele, nos olhos que conheciam cada segredo do meu DNA, e perguntei: "Sou eu, mestre?" Ele me entregou o bocado de pão molhado e disse baixinho: "Tu disseste. O que tens a fazer, faze-o depressa." Saí daquela sala como se estivesse fugindo de um incêndio. A noite de Jerusalém estava fria, mas meu corpo queimava. Levei os guardas e a turba armada até o jardim do Getsemane. Eu conhecia o lugar. Sabia que ele estaria lá, orando. O plano era simples e cruel. Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Quando o vi entre as oliveiras retorcidas, o tempo parou. O brilho das tochas refletia nas armaduras de ferro, criando sombras grotescas no chão. Eu me aproximei. Meus pés pareciam pesar toneladas. Cada passo era uma luta contra o resto de humanidade que ainda batia no meu peito. "Salve, Rabi", eu disse. Minha voz saiu estranha, como se não fosse minha. E eu o beijei. A pele dele estava fria, úmida de suor e agonia. O toque do meu rosto no dele foi o gatilho que desencadeou o caos. Jesus não recuou. Ele me olhou com uma tristeza que dói mais que qualquer chicote e disse: "Judas, com um beijo traz o filho do homem. Amigo, aqui vieste." Naquele momento, as 30 moedas no meu bolso deixaram de ser prata e se tornaram brasas ardentes. Ouro e prata não valem nada quando você percebe que vendeu a única coisa que realmente importava. Eu vi o horror do que eu tinha feito. O mundo ao meu redor começou a desmoronar. Eu te pergunto, você teria tido a coragem de levar esse plano até o fim? Ou você é daqueles que traem em silêncio, sem precisar de um beijo, apenas com a sua omissão diária? O que você teria feito de diferente se visse o olhar de Jesus naquele momento? A história não acaba no beijo. O que vem a seguir é o que define o destino final de um homem. Você pode pensar que está longe de ser um Judas, mas olhe para sua vida moderna. Quantas vezes você vendeu sua integridade por um pouco de aceitação? Quantas vezes você beijou a verdade na frente das pessoas, postando frases bonitas e citações espirituais, mas atraiu nos negócios escusos, nas fofocas destrutivas, ou quando ninguém estava olhando? As 30 moedas de hoje não são mais moedas de prata. Elas são likes, são cargos, são prazeres momentâneos, ou simplesmente o desejo doentio de estar certo e no controle. Eu não caí de um dia para o outro. Eu caí de centavo em centavo. Pequenas concessões geram grandes traições. A traição é um processo lento de desumanização. O meu maior erro, no entanto, não foi o beijo no jardim. Foi o que eu fiz depois. Quando vi que ele foi condenado, o remorso me atingiu como uma tempestade. Eu voltei ao templo, tentei devolver o dinheiro. Joguei as moedas no chão de mármore e elas rolaram, fazendo aquele som maldito que me persegue até hoje. Pequei traindo sangue inocente. Eu gritei, mas os sacerdotes apenas riram. Eu senti remorso, mas não busquei arrependimento. Eu vi o meu pecado, mas me recusei a olhar para a graça que ele tanto pregava. O meu orgulho, o mesmo que me fez querer um rei político, me impediu de cair aos pés da cruz e pedir perdão. Eu escolhi a corda do desespero, porque não conseguia suportar o espelho da minha própria falha. Pedro também traiu. Ele negou 3 vezes, com juramentos e maldições. Mas a diferença entre o herói e o vilão, muitas vezes, é apenas a direção para onde eles correm depois que quebram. Pedro correu para os braços da misericórdia. Eu corri para a solidão do meu próprio julgamento. Para onde você corre quando percebe que falhou miseravelmente com o que acredita? Minha história não é um conto de fadas, é um aviso severo. É um lembrete de que estar perto de Jesus não significa que você está seguro, se o seu coração estiver em outro lugar. Você pode estar lendo a Bíblia todos os dias e ainda assim estar escondendo suas moedas de prata. Não deixe que o seu beijo seja falso. Não deixe que o barulho do ouro e do sucesso abafe a voz suave da sua consciência. A corda do isolamento ainda está lá, tentando todos os que desistem de si mesmos. Mas a mão que Jesus estendeu no jardim, aquela mão que eu ajudei a pregar na cruz, ainda está aberta para quem decide voltar. O que você vai fazer com as suas 30 moedas hoje? Vai continuar acumulando-as ou vai jogá-las fora antes que elas te enterrem? Se esta narrativa tocou em alguma ferida que precisava ser aberta, deixe o seu like
Isso ajuda a levar essa verdade a mais pessoas. Comente aqui embaixo com honestidade. Qual é a moeda de prata que mais tenta te afastar da sua essência hoje? Vamos conversar sobre isso. Siga o canal para mais relatos profundos e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um choque de realidade antes que seja tarde demais. A escolha é sua: o beijo ou a cruz.